Seja bem-vindo ao programa Para Que Serve Isso? Você passou anos entrando e saindo de sala de aula, ouvindo o seu professor de matemática ou física explicar diversos assuntos e você ficou se perguntando: para que serve isso? Onde é que eu vou utilizar isso? Bom, no programa de hoje eu irei explicar para que você aprendeu Bhaskara. Para que serve Bhaskara? É simplesmente para calcular as raízes da função polinomial de segundo grau? Mas é claro que não. Porém, antes de explicar o porquê que você teve que aprender a fórmula de Bhaskara, vai aqui o recado do nosso patrocinador. Você possui dificuldades com matemática ou física, está aí dando murro em ponta de faca, tentando resolver listas de exercícios ou provas, se frustrando, não conseguindo entender, empacado no mesmo lugar? Bom, se você está enfrentando problemas com essas matérias, entre em contato comigo a partir deste número e dentro das minhas competências, a partir de um valor razoável, eu poderei auxiliá-lo. Retornando após o nosso breve comercial. A fórmula de Bhaskara possui esse nome em homenagem ao matemático indiano Bhaskara Acharya ou Bhaskara II. Porém, não foi este matemático que desenvolveu esta fórmula. Ele possuía metodologias para resolver equações do segundo grau, mas não foi ele que resolveu essa fórmula. A metodologia para se resolver equações do segundo grau é algo que se desenvolveu ao longo do tempo. Brahmagupta, por exemplo, foi um grande matemático indiano que começou a sistematizar uma metodologia para se resolver esse tipo de equação. Porém, no entanto, apesar de Brahmagupta ser um dos primeiros matemáticos conhecidos a sistematizar um método para se resolver equações polinomiais de segundo grau, não foi ele que deu a fórmula que nós conhecemos e chamamos de fórmula de Bhaskara. A metodologia para se resolver equações polinomiais de segundo grau foi sendo aperfeiçoada ao longo de séculos e recebeu contribuições de vários matemáticos, árabes, muçulmanos e europeus. O matemático responsável por dar a fórmula que nós conhecemos e chamamos de fórmula de Bhaskara foi o matemático francês François Viète. Foi ele o responsável por dar esta configuração aqui, que diz que a variável da equação vai ser igual a menos o coeficiente b, mais ou menos a raiz quadrada do coeficiente b elevado ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a, vezes o coeficiente c, dividido por 2 vezes o coeficiente a. A metodologia desenvolvida por Viète, a padronização que ele estabeleceu, o seu algoritmo, levou à facilitação de resoluções de equações polinomiais do segundo grau e de inequações também. E graças a isso, houve avanços significativos em diversas áreas, da arquitetura, da biologia, da física e da engenharia. Aí vocês perguntam, mas calma aí, eu não sou engenheiro, eu não sou físico, eu não sou matemático, tá, mas como é que isso aí se aplica na minha vida? Como é que uma pessoa comum, que não tem uma graduação superior, nem pós-graduação, nem doutorado, pode utilizar esse negócio? Bom, é aqui que eu vou te responder, mas antes de fazer isso, vai aqui o recado do nosso patrocinador. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso breve comercial. Imagine o seguinte, que um agricultor deseja cercar um terreno retangular, mas precisa deixar uma faixa de 2 metros de largura ao longo de todo o perímetro para irrigação. O agricultor sabe que a área total do terreno, incluindo a faixa para irrigação, é de 400 metros quadrados. E ele quer que o comprimento do terreno seja o dobro da largura. O agricultor deseja saber as dimensões do terreno que ele deve cercar. Observe, isso aqui é um exemplo prático. Você não precisa ser graduado, formado em alguma faculdade, ter pós-graduação para aplicar a função polinomial segundo grau, aplicar a fórmula de Bhaskara na sua vida. Um agricultor também pode utilizá-la. Agora, vamos interpretar aqui o enunciado do exercício. O agricultor vai cercar um terreno retangular.
Então, aqui está a figura representando o terreno retangular. Deve haver uma faixa de 2 metros de largura ao longo do terreno, de todo o perímetro do terreno, né, para irrigação. Então, temos aqui essa faixa azul representando esses 2 metros de largura que será utilizado para irrigação. O agricultor deveria saber as dimensões do terreno que ele deve cercar. Só que ele quer o quê? Que o comprimento do terreno, que é a distância aqui, que é essa dimensão horizontal, seja 2 vezes a largura do terreno, que é essa dimensão vertical. Portanto, eu tenho o quê? Que o comprimento vai ser 2 vezes a largura. Estou chamando aqui, ó, a variável que eu tenho, que é a dimensão, né, a largura, de x. Mas observe, eu poderia chamar aqui de qualquer letra. H, S, T, U, não importa. Próximo passo. A área do retângulo é a base vezes a altura, ou comprimento vezes largura. Isso vai ser igual ao quê? O comprimento tem que ser 2 vezes a largura, portanto, 2 vezes x, que aqui representa a largura, vezes x. Isso vai dar o quê? 2x ao quadrado. Eu sei que a área do terreno que foi dada é 400 metros quadrados. Então, eu tenho que 400 metros quadrados vai ser igual a 2 vezes x elevado ao quadrado. Logo, eu tenho o quê? Que se eu pego aqui esses 400 metros e passo aqui para o lado direito da equação, eu vou ter o quê? 2 vezes x ao quadrado menos 400 igual a zero. Então, eu tenho, ó, esta equação polinomial de segundo grau. Perceba, para passar todos os termos para o lado direito da igualdade, o que eu fiz? Eu tinha que eliminar 400 metros quadrados aqui, ó, do lado esquerdo da igualdade. Então, o que eu fiz? Eu subtraí de ambos os lados 400. Então, 400 menos 400 igual a 2 vezes x ao quadrado menos 400. 400 menos 400, zero. Então, eu vou ter zero igual a 2 vezes x ao quadrado menos 400. Depois eu reorganizei. Coloquei aqui, ó, o zero à direita. Pronto. Tem aqui a minha equação polinomial de segundo grau. Aí você diz, mas calma aí. Não era mais fácil pegar o 400, passar para este lado e simplesmente inverter o sinal? Com certeza. Só que veja o seguinte. Na realidade, não se passa um valor de um lado para o outro de uma equação ou de uma inequação. O que você faz é realizar operações como essa aqui. Na escola se ensina a passar valores, né? Se diz assim, esse método, né? Ah, não, passa o valor para cá, passa para lá. Simplesmente lembrando da regra de operação, da regra de sinais. Ou seja, se o valor está de um lado multiplicando, do outro lado da equação ele vai estar o quê? Dividindo, vai fazer a operação oposta. Se o valor de um lado é positivo, ele está adicionando, do outro lado ele vai fazer o quê? Vai subtrair, então vai ficar o quê? Negativo. Esse método ele é ensinado porque ele acelera a resolução e ele facilita a resolução de exercícios. Porém, o que você realmente faz é operações desse tipo aqui. Este método, na verdade, ele pula etapa. Imagine, por exemplo, ó, eu coloquei aqui, ó, menos 400, menos 400. Zero igual a 2 vezes x ao quadrado menos 400. Que é o mesmo que aconteceria se eu pegasse simplesmente, ó, 400 aqui, passasse para o lado de cá, ele ficaria negativo, ficaria zero aqui. Observe que o que aconteceu foi simplesmente que essa etapa aqui ela foi pulada, ela não foi escrita, mas ela existe. Por isso que eu estou mostrando aqui. Agora, tem a minha equação polinomial de segundo grau. O que eu vou fazer? Vou dividir todos os componentes por 2. Então, vou ter aqui, ó, 2 vezes x ao quadrado dividido por 2, menos 400 dividido por 2, 0 dividido por 2. A equação inteira dividida por 2. 0 dividido por 2, 0. Menos 400 dividido por 2, menos 200. 2 vezes x ao quadrado dividido por 2, x ao quadrado. Por que eu fiz isso? Para simplificar a resolução. Próximo passo. Vou aplicar Bhaskara. Qual é o meu coeficiente A? É 1, é o valor que está multiplicando x ao quadrado. Qual é o meu coeficiente B? Ele não existe aqui, ele é nulo, ele é zero. Eu não estou em coeficiente B multiplicando a variável x elevada a 1, que possui como expoente 1. Eu não tenho nesta equação. Esta função polinomial do segundo grau não possui coeficiente B. O coeficiente B aqui é zero. Qual é o coeficiente C? Menos 200. Então, se eu aplico o Bhaskara, eu vou ter o quê? Menos 0, mais ou menos a raiz quadrada de 0 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente A, que é 1, vezes o coeficiente C, que é menos 200, dividido por 2 vezes
o coeficiente A. O coeficiente A vale quanto? 1. Logo eu vou ter menos 1 vezes 0, 0. 0 ao quadrado, 0. Menos 4 vezes 1 vezes menos 200, mais 800. 2 vezes 1, 2. Próximo passo. Então, eu vou ficar com 0 mais 800, 800. 0 mais ou menos a raiz quadrada de 800 vai dar o quê? Mais ou menos a raiz quadrada de 800. Logo, eu tenho que x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 800 dividido por 2. Agora, qual é o valor da raiz quadrada de 800? Não é uma raiz exata. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar os termos, vou fatorar os números para extrair um valor mais fácil de realizar a operação. Então, eu tenho o quê? 800 é o mesmo que 8 vezes 100. 8 é o mesmo que 2 elevado ao cubo. Ou seja, 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 8 é o mesmo que 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 2. 100 é o mesmo que 10 elevado ao quadrado, porque 10 vezes 10, 100. E eu tenho que qualquer valor elevado ao quadrado dentro de uma raiz quadrada é igual ao quê? Ao próprio valor. Logo, 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Raiz quadrada de 10 ao quadrado é 10. Logo, eu terei 2 vezes 10 vezes a raiz quadrada de 2 dividido por 2. Mas aqui eu tenho que lembrar que eu tenho aqui mais ou menos 2 vezes 10 vezes a raiz quadrada de 2 sobre 2. 2 vezes 10 dá quanto? 20. Logo, eu tenho que x é igual a mais ou menos 20 vezes a raiz quadrada de 2 sobre 2. Logo, a primeira raiz dessa função vai ser igual ao quê? Primeira raiz vai ser igual a mais 20 vezes a raiz quadrada de 2 dividido por 2. Isso vai dar 10 vezes a raiz quadrada de 2. A segunda raiz vai ser o quê? Menos 20 vezes a raiz quadrada de 2 dividido por 2. Isso vai dar menos 10 vezes a raiz quadrada de 2. Obtive as duas raízes da equação. Agora repare bem, uma das raízes é negativa. Então o que eu vou fazer? Eu vou desconsiderar. Por quê? Porque não existe medida negativa. Não existe comprimento, largura ou altura que seja um valor negativo. Ninguém tem menos 10 de altura. Nenhum terreno vai ter menos 10 de largura. Então, descarto aqui o valor negativo, vou lidar apenas com o valor positivo. Agora eu tenho que o comprimento do terreno era 2 vezes a largura. Eu descobri a largura, porque eu descobri o valor da medida que eu chamei de x. É 10 vezes a raiz quadrada de 2. Então, o comprimento é 2 vezes essa medida, portanto, 20 vezes a raiz quadrada de 2. Então, eu tenho a largura, eu tenho o comprimento. Assim, eu tenho o quê? As dimensões do terreno. Eu tenho o comprimento, eu tenho a largura. Agora, observe, raiz quadrada de 2 não é um número exato. Então, 20 vezes a raiz quadrada de 2 é mais ou menos 28,28. 10 vezes a raiz quadrada de 2 é mais ou menos 14,14. Então, com isso, eu tenho o quê? O comprimento e a largura. Eu tenho as dimensões que o agricultor precisa saber para poder cercar o terreno. Para retirar o perímetro do terreno, é simples. Multiplica o comprimento por 2, a largura por 2 e soma. Assim, ele vai obter o perímetro do terreno. Agora, eu espero que você tenha entendido com este exemplo prático que a matemática pode ser aplicada em qualquer coisa. E que você aprende a função polinomial do segundo grau, assim como você aprende a fórmula de Bhaskara, não é simplesmente para ficar fazendo gráfico de parábola com a concavidade voltada para cima, com a concavidade voltada para baixo. Você pode aplicá-la no seu dia a dia, mesmo não sendo um engenheiro, não sendo um matemático, não sendo um físico. Eu espero que este programa, este episódio, tenha o quê? Aberto a sua mente e expandido a sua visão. E que com isso você tenha compreendido que você aprende a fórmula de Bhaskara, você aprende equação polinomial de segundo grau para deixar de ser um jumento. No próximo episódio da próxima semana. Para que serve função exponencial? É para ficar fazendo curva? Da direita para a esquerda? Da esquerda para a direita?